Bom dia, amados. Graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez para uma transmissão da oração da madrugada. Quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de agradecer a Deus. Ontem nós tivemos uma casa de paz extraordinária, uma palavra poderosa. Seguimos com aquela série do Espírito do Anticristo, onde estamos desmiuçando alguns temas que são parte desse espírito que estão operando no mundo. Ontem tivemos essa casa de paz que muito nos instruiu e que nos alerta para que vivamos sob a verdade que é a palavra do Senhor. Amém? Nesta manhã, nós queremos também ler um texto da palavra do Senhor para termos o início do nosso momento de oração que vamos ter, então, daqui a pouco. Diz assim, 1 João capítulo 2, Epístola de João, 1 João. Diz assim no capítulo 2, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia a seu irmão, e nele não há causa, ou seja, continua nas trevas. Se quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, na verdade continua em trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que desde o princípio é Deus. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra permanece e vocês venceram o maligno. Portanto, diz o apóstolo João, não amem o mundo. Não amem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo.
O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Amados, esse texto que acabamos de ler, vou ler novamente. Filhinhos, esta é a última hora. Presta atenção aqui, amados. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Estamos vivendo esses últimos tempos. Estamos como se fosse um relógio e que aquele ponteiro está dando a última volta para chegar naquele horário onde Jesus está vindo. Amados, nós estamos próximos. Tudo indica que Jesus, de fato e de verdade, está às portas. É por isso que nós precisamos ter a preparação da nossa vida. Precisamos estar nos preparando para sermos tidos como remanescentes, aqueles que estão servindo a Deus, aqueles que não fazem parte da religiosidade, que têm uma fé genuína e não uma fé fingida, aqueles que estão servindo a Deus, aqueles que estão com seu coração voltado, aqueles que estão orando, aqueles que estão jejuando, aqueles que estão buscando, aqueles que estão se santificando, aqueles que se afastaram da concupiscência que há no mundo, da ostentação de bens, como diz o texto, das questões da cobiça da carne, da cobiça dos olhos, a própria ostentação de bens, porque a Bíblia diz, não provém do Pai, mas provém do mundo. O mundo produz também, mas produz coisas que não agradam ao Pai. Portanto, nós que somos filhos, nós precisamos atentar à voz da nossa paternidade. E o Senhor nos avisa. Ele diz assim, no versículo 19, eles, aqueles anticristos, o Espírito está no mundo, diz, saíram do nosso meio. Ou seja, as pessoas que promulgaram esse Espírito do anticristo eram um dos nossos, estavam no meio de nós. Só que diz assim, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, estavam infiltrados. Pois se fossem dos nossos, diz o apóstolo, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então temos que tomar muito cuidado, talvez com pessoas que caminharam conosco, mas saíram do nosso lado, do nosso meio, e que agora estão sendo usados como pessoas que Deus está dizendo é o anticristo, carrega o espírito do anticristo, prega contra Cristo, prega contra a palavra, prega contra os princípios, a pessoa se desvia, fica imoral em relação à palavra de Deus. Mas olha o que está dizendo de mim e de você que estamos firmes. Diz assim, mas vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Amados, Deus tem liberado conhecimento. Deus tem liberado palavras ao nosso coração. Deus tem liberado revelação. Por isso o apóstolo diz, não lhes escrevam porque não conhecem a verdade. Presta atenção.
Não é porque vocês não conhecem a verdade que eu estou lhe escrevendo. Ele está dizendo assim, mas eu estou escrevendo porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Ou seja, no meio do grupo do apóstolo João, existiam algumas pessoas que se diziam ser filhos espirituais de João. Tinham a João como um pai espiritual, por isso ele chama de filhinhos. Está chamando de filhos aqueles cujo coração eram totalmente dele. E aqui João diz, amados, eu não estou escrevendo a vocês porque vocês não conhecem a verdade. Não, não. Vocês conhecem a verdade. E vocês sabem que a mentira não procede da verdade. Nenhuma mentira procede da verdade. E muitos que estiveram conosco usaram a verdade para produzir uma mentira. E não é isso que acontece no mundo, amados. Há uma distorção de valores, há uma distorção da família, há uma distorção da paternidade, há uma distorção da estrutura da humanidade, que é a família, que é a figura do pai, a figura da mãe e a figura dos filhos. Há uma destruição desse conceito. E isso que João está falando aqui. Diz, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E como temos pessoas no mundo hoje que negam que Jesus é o Cristo. João diz, este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho, aí este tem o Pai. Aquele que confessa Jesus e declara, sim, Jesus é o Filho. Então está confessando também que Deus é Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Então, o apóstolo João está nos dizendo que nós devemos preservar algo que foi gerado em nosso espírito, algo que foi gerado em nosso coração, que é a revelação da paternidade, que é a revelação de um Deus que é por nós. A revelação da salvação, a revelação da graça, a revelação do senhorio de Cristo, a revelação de que pertencemos a uma família espiritual que se chama igreja, a qual nós não podemos nos desligar. Por quê? Porque fazemos parte dela. Fazemos parte dela. Um olho não pode dizer, não quero mais esse corpo, quero ir por aí sozinho, quero fazer a minha vida. Não, não pode. Faz parte. Faz parte. E tem alguns elementos que aqui João descreve de que não faziam parte do nosso corpo. Por exemplo, a enfermidade não faz parte. E tem algumas pessoas que estão conosco que não fazem parte do corpo. São uma enfermidade. São más influências. É como uma doença que está tentando nos contaminar. Assim como a voz da serpente contaminou Eva. E através dessa contaminação entrou violência, entrou enfermidades, entraram doenças. Quantos estão me entendendo nesta manhã, queridos? Por isso, todo que nega o Filho também não tem o Pai. Ou seja, quem nega que Jesus é o Filho de Deus, então nega, não há paternidade. Então anda órfão por aí, fazendo o que bem pensar, vivem perdidos, sem rumo, sem direção, sem valores, sem princípios, sem fundamentos. Por isso Deus nos dá pelo Espírito Santo a revelação de que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. E diz,
quem confessa publicamente o Filho, então esse tem o Pai. Por isso que quando nós recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, o confessamos publicamente com a oração de entrega. Dizemos, eu creio que Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor. A partir de então, nós colocamos o senhorio de Cristo em nossa vida. E o senhorio de Cristo vai nos aperfeiçoando, vai nos tornando conhecidos e vai nos tornando conhecido o sentido da paternidade sobre a nossa vida, da qual nós pertencemos. Por isso ele diz no versículo 24, quanto a vocês, escute, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês, que ninguém arranque os fundamentos, os alicerces, os valores que foram impressos em seu espírito, pelo Espírito de Deus, quando você ouviu a palavra da verdade que convenceu o seu coração do pecado e do juízo. Diz, não se esqueçam o que ouviram desde o princípio. É importante que esses princípios permaneçam impressos em seus espíritos. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Uau! Por isso que Jesus disse, então se você recebe a mim, então eu e o Pai faremos morada em seu coração. Em seu coração. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então teremos para sempre o Filho e o Pai conosco na eternidade. Por isso diz, escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Ou seja, ele não está dizendo assim, estou escrevendo para vocês. Não, não. Ele está dizendo, estou alertando vocês que já conhecem a verdade. Porque virão espíritos enganadores. Virão homens e mulheres que enganarão a muitos. E a Bíblia fala disso como o tempo da apostasia. O tempo da apostasia onde apóstatas, que são pessoas que negam o Pai, que negam o Filho, que distorcem a essência da palavra de Deus. Por isso, João diz, essas pessoas saíram do nosso meio, ou seja, caminharam conosco. Isso que é o mais triste. Não é uma pessoa que um presidente de um país comunista, ou de um esquerdista, ou de não sei de onde. Nossa, esse é o anticristo. Não, o anticristo se levantará do nosso meio. Uau, que triste isso. Líderes espirituais que caminharam conosco na mesma fé. Vai chegar o tempo em que a verdadeira essência do seu coração será revelada ao mundo. E não é isso que acontece com muitos líderes cristãos. Começaram muito bem, mas estão terminando mal. E muitos que não começaram bem, hoje estão indo por um caminho correto da verdade. Glória a Deus por isso. Esses dias, quando tivemos a nossa transmissão com o nosso apóstolo, ele disse algo muito importante. Não importa como você começa, o que importa é como você termina. O que importa, queridos, é como você termina. E isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Cuidado, não importa. Desde o princípio vocês ouviram. Ótimo, então mantenham isso, porque é importante terminar bem. Paulo disse, eu corri a carreira, combati um bom combate, guardei a fé. Guardei a fé. Então diz assim, versículo 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira, não é falsa,
os ensina a respeito de todas estas coisas. Portanto, permaneçam nele, como ele os ensinou. Por isso Jesus diz lá em João 14, 26, diz: e ele os enviará o Espírito Santo, que os consolará, que os fará recordar de todas as coisas e que vos ensinará. Ensinará. Ou seja, permaneçam no mesmo Espírito. O Espírito de Deus, que vem para nos fazer lembrar de tudo que Cristo nos ensinou e nos ensinar coisas novas e nos fazer permanecer no fundamento que é Cristo o Senhor. Estou dando para vocês fundamentos da vida cristã nesta manhã. Estou te dando alicerce. Estou te dando uma palavra apostólica nesta manhã. E por isso João diz, para terminar, filhinhos. Novamente ele chama filhinhos. Por que João fala filhinhos? Sabe por quê? Porque era uma forma carinhosa que João tratava os seus discípulos novos. Os seus novos discípulos. Ele lhe dizia filhinhos. Agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Sabe quem será envergonhado diante da sua vinda? Da vinda de Cristo? Aquele que não se preparou. Aquele que esteve na igreja, que esteve servindo, mas não serviu na revelação de que tudo quanto fizemos, devemos fazer para Deus. Então, trabalhou por uma posição, não por uma função. Trabalhou por uma posição e não por uma função. Este será envergonhado, não subirá, não irá nos ares para se encontrar com Jesus. Vai permanecer para a grande tribulação. É isso que diz a palavra do Senhor. E diz assim: não serão envergonhados diante dele na sua vinda. E se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Portanto, nesta manhã, Deus nos conduz a este tempo de nós praticarmos a sua justiça, para que nós possamos ter a revelação de que praticando a verdadeira justiça de Deus, nos remete de que verdadeiramente somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Ainda você estiver, comece a falar em novas línguas. O Espírito Santo está nesse momento em nosso coração. O Espírito Santo está aqui nesse momento ministrando o nosso coração. Que sejamos sensíveis à sua voz nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito o teu nome, Senhor. Te glorificamos, Jesus. Tem um momento de honrar a Deus com suas palavras. Tem um momento de dizer: Senhor, te glorificamos. Senhor, te bendizemos nesta manhã. Comece a declarar seu louvor, sua gratidão. Aprenda a adorar a Deus. Aprenda a louvar a Deus. Se solte na presença dele neste momento. E diga-lhe: Senhor, obrigado. Porque eu sou teu filho verdadeiro, Senhor. Teu Santo Espírito está aqui nesta manhã. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Senhor, recebemos essa presença suave, essa brisa que sopra sobre nós nesta manhã, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Acolhe-nos em teu seio, acolhe-nos em teus braços. Senhor, nós nos aproximamos do altar da tua graça, do trono da tua graça, Senhor, por causa única e exclusivamente do sangue do Cordeiro,
que nos remiu, que nos perdoou, que removeu todos os nossos pecados e que hoje nós podemos entrar na Tua presença sem temor, sem o temor de sermos consumidos pela Tua santidade, mas somos acolhidos porque somos filhos do nosso Pai eterno. Senhor, revela-nos esta paternidade, revela-nos esta verdade em nosso espírito e que cada dia, independente das circunstâncias que estejamos vivendo, independente de qualquer momento que estamos vivenciando, mesmo que estejamos em provas, em dificuldades, em adversidades, nosso espírito se une ao Espírito de Deus e que nos afirma e que dá testemunho de que verdadeiramente nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Que nos dá certeza, que nos dá convicção de nós sermos parte desta família chamada Igreja do Senhor, que fazemos parte do corpo de Cristo. Ajuda-nos a ter esta revelação, ajuda-nos a ter este discernimento e como corpo de Cristo levantamos o nosso clamor nesta manhã, orando, Senhor Deus, pelas famílias da nossa casa espiritual. Oramos, Senhor Deus, pela paternidade, Senhor Deus, para que recebamos o alimento sólido, o alimento que nos sustenta, que nos faz permanecer firmes em Cristo Jesus, que nos leva ao conhecimento não somente da salvação, mas do desenvolvimento da nossa salvação através do senhorio de Cristo. Que possamos conhecer a Cristo como o Senhor da nossa vida. Que possamos, Senhor Deus, aprender, como disse o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Que o nosso testemunho, que as nossas atitudes, que o nosso procedimento, que o que falamos, que o que pensamos, possam refletir a vida de Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que eu vivo hoje pela carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Dá-nos esta revelação, Senhor, para que sejamos mais eficazes, para que o nosso fruto permaneça e glorifique a Deus. Pai, eu oro, Senhor, por cada pai, por cada mãe, por cada filho. Oro, Senhor Deus, pelos filhos desta igreja chamada Comunidade Cristã Osana, pelo conhecimento, pelo desenvolvimento, pelo rompimento das suas vidas, em conhecer mais a Deus, em viver mais a justiça de Deus, em viver mais na sua presença, em pregar o Evangelho a toda criatura, em ganhar mais almas para ti, em ter procedimentos que procedem do caráter do nosso Pai Celestial, que refletem o caráter de Cristo Jesus. Oh Pai, levanta esta casa espiritual, Senhor. Levanta esta igreja, Senhor. Levanta seus membros. Levanta cada líder. Levanta cada obreiro. Levanta cada líder de casa de paz. Levanta cada líder de ministério, Pai. Em nome do Senhor Jesus, declaramos, Senhor, nenhuma praga os atingirá. Declaramos que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, não serão alcançados, não serão atingidos. E ainda que venha a praga sobre eles, Senhor Deus, dano nenhum os fará. Pai, oramos por aqueles que estão contaminados com o vírus, Senhor, do Covid. Pai, livra-os de qualquer tipo, Senhor Deus, de destruição no seu corpo físico, que seu corpo possa ter a reação, não somente pela questão física, mas sobretudo pelo testemunho do Espírito de Deus que habita em cada um de nós, que seja o poder que repreende, que expulsa todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, todo espírito que vem para matar, furtar e destruir. Em nome de Jesus Cristo, nós, Senhor Deus, trazemos a existência, Senhor Deus, da imunidade física e espiritual sobre a nossa vida. Declaramos
que Cristo é sobre nós. Cristo já levou sobre si toda enfermidade, todo vírus, toda consequência do pecado. Jesus lavou-nos pelo seu sangue poderoso. Lava-nos de todo contágio nesta manhã, Senhor. Livra-nos de todo contágio, Pai, em nome do Senhor Jesus. Livra de todo contágio com a mentalidade do mundo, que é pior do que esse vírus. Porque a contaminação do mundo leva a uma morte não física, mas leva a uma morte eterna. Livra-nos deste vírus que corrompe a nossa mente, que corrompe o nosso coração, que corrompe a verdade que foi nos pregada, que corrompe o nosso testemunho, que corrompe a nossa comunhão com Deus, que é o nosso Pai. Senhor, livra-nos deste vírus chamado apostasia, espírito de engano, espírito de mentira, o espírito do anticristo. Livra-nos deste vírus, porque este vírus mata para a eternidade, mas nesta manhã concede-nos a vida que sobreabunda, a vida que vem de Ti, a vida que vem do Teu trono de graça e de misericórdia. Pai, nesta manhã eu intercedo por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Talvez muitos daqueles que estão conosco hoje ainda não tiveram uma verdadeira experiência com Cristo Jesus. Talvez são convencidos e não convertidos genuinamente. E que neste tempo, Senhor, haja uma genuína conversão, uma mudança radical de hábitos, de forma de ver, de forma de pensar, de forma de falar, de forma de agir, mudar nossas atitudes estas que reflitam o poder de Deus, a manifestação da graça de Deus, a manifestação deste amor inefável que recebemos do Pai. Por isso ele diz: filhinhos, amem-se uns aos outros, porque através deste amor, o amor do Pai se aperfeiçoa, lançando fora todo medo, todo temor. O mundo está assolado pelo temor. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós oramos agradecidos a Ti. Repreendemos o espírito da enfermidade, repreendemos o espírito da pobreza mental, a pobreza espiritual, a miserabilidade. Senhor, por muitos anos o inimigo nos enganou com o espírito da miséria, dizendo que ser miserável é ser humilde. Pai, descartamos essa mentira, trazemos a Tua verdade. E a Tua verdade é que sejamos prosperados em tudo e que sejamos bem-aventurados. Pai, eu libero esta palavra sobre a vida dos meus irmãos, sobre os empresários da nossa casa espiritual, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada família. Liberamos a abundância do Senhor, abundância de riquezas da Tua glória, abundância de paz, abundância, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo, a dedicação da unidade, Senhor, onde o Senhor estabeleça a Sua bênção e a vida para sempre. Declaramos em nome de Jesus que assim é e assim será. Pai, visita com Teu Santo Espírito cada família da nossa casa espiritual, traz uma ativação sobrenatural, traz uma ativação de produção de almas para o reino de Deus, traz uma produção de serviço para o reino de Deus, traz uma produção de revelação de família de Deus. E que juntos possamos construir este altar de sacrifício, que é a igreja, onde prestaremos nosso culto a Deus até o dia em que Jesus venha nos buscar. Senhor Deus, dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua riqueza de paz. Senhor, o mundo não tem paz, nós temos a paz. O mundo não tem justiça, nós temos a justiça. O mundo está órfão sem paternidade, nós temos um Pai que nos dá direção, nós temos um Pai que nos dá disciplina, nós temos um Pai que nos dá a abundância da Sua graça, para que vivamos respaldados, protegidos pelo Seu amor.
Deus cria um muro de proteção sobre a sua vida nesta manhã, sobre a minha vida nesta manhã, para que o maligno não nos toque com suas pragas, com suas pestilências, para que o inimigo não nos influencie mentalmente, não nos influencie com suas mentiras pregadas como se fossem verdades. Mas nós que somos filhos da verdade, sabemos discernir aquilo que provém do Pai e aquilo que não provém do Pai, que provém do maligno. Por isso rejeitamos toda filosofia, todo pensamento, Senhor Deus, em nome de Jesus, todo pensamento que distorce os valores da Tua verdade. Nesta manhã nós repreendemos em nome de Jesus, trazemos a existência desta verdade para nos instruir, para construir o reino de Deus em nossa vida, em nosso templo. Pai, nós oramos, Pai, abençoando cada membro desta casa espiritual, com toda a bênção, com filhos obedientes, com filhos submissos, com filhos que sabem honrar os seus pais. Dessa maneira nós abençoamos a tua casa nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, declaramos que assim é e assim será. Repreendemos todo espírito de enfermidade, aqueles que estão acometidos de enfermidades. Pai, nós declaramos curados em nome de Jesus. Curados em nome de Jesus. Oramos pelo culto de hoje à noite. Senhor Deus, será um culto especial. Será um culto onde o Senhor vai agir de uma forma muito especial. Oramos, Pai, para que haja esta revelação no coração da Tua igreja. A revelação do congregar-se. A revelação de estar juntos, fortalecendo-se uns aos outros no amor de Cristo através da unidade. Porque através desta unidade é onde o Senhor estabelece a sua bênção. É na igreja que o seu sangue está pintado nos umbrais das portas. Os umbrais destas portas é a igreja de Cristo. É um lugar de refúgio. É um lugar onde há preservação de vida. Que tenhamos esta revelação para que nós possamos congregar-nos. Não perder, Senhor Deus, o costume como alguns que deixaram de se congregar. Mas que sejamos, Senhor Deus, esfomeados. Que tenhamos fome e sede da presença de Deus, da palavra de Deus, da comunhão dos irmãos e de nós rendermos nossos sacrifícios presencialmente no templo. Porque assim diz a Tua palavra, no templo e nas casas que se reuniam para adorar aquele que vive para sempre. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã por esse amor que nos acolhe. Muito obrigado pela vida do meu irmão. Muito obrigado pela vida da minha irmã nesta manhã. Eu abençoo a tua casa, Pai. Abençoo cada um dos teus filhos que daqui a pouco sairão das suas casas para irem trabalhar. Guarde-os da pestilência, guarde-os do mal, guarde-os, Senhor Deus, das influências malignas que estão sendo pregadas ali no mundo. Pai, transfere a riqueza que está escondida nas mãos dos injustos para a mão do teu justo. Daqueles que andam na tua palavra, daqueles que não se desviam dos teus preceitos. Senhor, concede-lhes este poder de transferência de riquezas, para que estes com generosidade possam construir o altar da adoração. Pai, nós oramos agradecidos a Ti. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Recebe toda a honra, recebe toda a glória nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. E amém. Aleluia. Aleluia. Quantos recebem esta palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Muito bem. Vamos
a palavra do Senhor nesta manhã. Deixa eu só arrumar aqui algo importante. Ok, agora sim. Muito bem. Ok. Amados, nós não temos muito tempo ainda, mas vamos dar início a uma ministração poderosa que eu creio que vai mexer muito com você, porque fala da palavra de Deus de uma forma poderosa que vem para nos instruir. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 a 31. Diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo. Estamos batendo nesta tecla sobre o corpo de Cristo, sobre o funcionamento do corpo de Cristo. O que vai nos sustentar, escute isso, o que vai nos sustentar para a vinda de Cristo é o corpo de Cristo. Quando Cristo voltar, somente subirão aqueles que estão no corpo. Aqueles que estão fora do corpo é como a videira. Aquele que não está conectado à videira será cortado. O galho que está fora da videira não servirá para outra coisa senão ser lançada no fogo. Portanto, você e eu, amados, precisamos ter a revelação de fazer parte do corpo. Por isso que estou trabalhando a questão dos dons, a questão dos milagres, a questão das operações dentro deste corpo para a sua edificação. E nesta manhã quero começar a matéria que fala sobre os 5 ministérios. Nós vamos falar sobre o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério da evangelização, o ministério pastoral e o ministério de ensino. Vamos trazer esta palavra no decorrer agora desses dias. Vamos falar um pouquinho sobre os 5 ministérios. Vamos definir a palavra ministério. A palavra ministério, a sua raiz vem de uma palavra grega que se pronuncia assim, diaconia. Então a palavra diaconia é serviço, ministério é serviço. Ministério, escute, não é uma posição, não é uma posição. Ministério é um serviço, é uma função para exercer um serviço, para realizar um serviço. Ser pastor não é uma posição, é um ministério de alguém que foi escolhido para desenvolver uma função no corpo de Cristo. Amém? Então, diaconia, o seu significado é servir. Servir. Ok, vamos falar sobre o ministério, a vida do serviço na igreja. É quando Deus, queridos, em sua soberania, escolhe alguns homens e mulheres para certas funções. Deus nos chama e nos concede dons para o exercício dessa função, a qual nós chamamos de ministério. Ah, meu ministério é isto, meu ministério é aquilo. Ou seja, para qualquer exercício do seu ministério, você precisa ter um dom para exercer aquele ministério. Por exemplo, você não pode dizer, eu tenho um ministério, um chamado para a música, mas você é desafinado, você é indisciplinado, você não treina, você não busca, você não se aperfeiçoa, você não estuda. Então, isso não caracteriza o seu chamado. O seu chamado precisa ter o respaldo de um dom. Para você fazer parte do ministério da música,
pelo menos você deve saber como cantar ou como tocar bem o seu instrumento. Ou, por exemplo, no Ministério da Dança, você precisa ter o dom da dança. Você precisa ter o dom, aquele que prega o dom da palavra. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Todo e qualquer função ministerial precisa estar respaldados por um dom. E esse dom vem de Deus. Por isso Deus nos capacita para exercer uma função específica no corpo de Cristo. Amém? A unha tem o seu dom. Ele está aí por alguma razão. Porque se não precisasse da unha, Deus não teria feito unha. Ainda que seja minúsculo, né? Ainda que seja algo pequeno no corpo, como este dedinho, ele tem uma função. É a função de trazer o equilíbrio, de trazer a sustentação. Então, amados, o dom é uma graça. Essa graça se chama capacitação. O dom vem para nos capacitar, para desenvolver determinada função no corpo de Cristo. Amém, queridos? Quantos podem me dizer amém nesta noite? Nesta manhã, costumando pregar à noite. Erradamente, escute, erradamente, fomos ensinados a um costume de usar o ministério de uma pessoa como um título. Queridos, ministério não é um título, ministério é serviço. Serviço não é um título. Por quê? Porque não é uma posição, é uma função. É uma função. Mas os ministérios não têm títulos, não têm cargos, têm funções. Então, Deus nos deu 5 ministérios para a edificação do corpo de Cristo. Outro erro comum é chamar de ministério determinados cargos dentro da igreja, como por exemplo, né, Ministério da Música, Ministério da Ação Social, Ministério da Economia, Ministério de Oração. Orar, amados, é tarefa, é função de todos os cristãos. Existem algumas pessoas que foram determinados especificamente para ser um intercessor, mas a oração é de todos. Ah, por que você não ora? Ah, porque não é meu ministério. Não. Amados, todos nós temos o ministério da oração, ou seja, o serviço. Precisamos servir a Deus através da oração. É um chamado para todos. Existem alguns que são chamados especificamente para uma determinada função. Mas, por exemplo, a oração é uma função de todos. Existem funções gerais que é de todos. Todos têm essa mesma função. Mas Deus capacita especificamente para algumas funções para o desenvolvimento. Por exemplo, nossas mãos, nossas orelhas, nossos olhos, ele tem uma função específica no corpo, mas eles fazem parte do todo. Quantos estão me entendendo? A oração, por exemplo, faz parte do todo. Existem funções específicas, mas faz parte do todo. Existem funções que fazem parte do todo para a edificação. Ok, vamos lá. Os dons ministeriais, eles estão... os dons ministeriais... Coríntios capítulo 12, todo o texto, ele fala sobre dons espirituais e também sobre dons ministeriais. Dons espirituais é a capacitação que vem do Espírito. E dons ministeriais, escute,
são funções delegadas pelos dons que essa pessoa tem dentro do corpo de Cristo. Espero estar esclarecendo algumas dúvidas de vocês. Diz assim, 1 Coríntios 12, diz assim, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Ele não está falando em ordem de prioridade ou de valores. Apenas coloca esta palavra nesta ordem, mas não significa que um é mais importante do que o outro. Todos eles têm o mesmo nível de autoridade e de importância. Diz, apóstolos, profetas, em terceiro, mestres, depois operadores de milagres, que é a evangelização, dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Depois tem o ministério pastoral. Porventura, diz, são todos apóstolos, ou são todos profetas, são todos mestres, são todos evangelistas, são todos pastores? Não. Falam todos em línguas, todos interpretam, todos têm dons de curar? Não, não. Mas o apóstolo diz, procurai com zelo os melhores dons. Opa, existe um melhor dom que o outro então? Ele diz, ademais, eu vou mostrar um caminho sobremodo mais excelente. Os dons são dados a cada um de nós em situações específicas, com um único propósito. O dom é dado ao homem com um único propósito, visando a edificação do corpo de Cristo. Pastor, como é que pode? Tem uma habilidade para ser arquiteto, tem uma habilidade para ser engenheiro, para ser médico, e não está na igreja. Como que funciona isso? Deus o capacitou para que, como médico, para que, como um engenheiro, ele possa ter o conhecimento da verdade. E a partir de então, ele ativa o seu dom debaixo deste governo chamado governo de Cristo, chamado governo do reino de Deus. Ali ele se torna, além de um médico naturalmente, se torna um homem de Deus com dom para curar. Não somente através da medicina, mas através do poder de Deus que está dentro dele. Quantos estão me entendendo nesta manhã? Então, amados, quando o Espírito começa a usar várias vezes o mesmo dom em uma pessoa, a partir desse momento, aquela pessoa pode começar a dizer, agora eu tenho um ministério. Meu ministério é dons de curar. Por quê? Porque eu tenho orado por esta pessoa, foi curada. Tenho orado por outra pessoa, está curada. Tenho orado por outra pessoa, estou curada. Então a pessoa vai começando a ampliar, a estender o seu legado, o seu dom, e Deus começa a operar. Então significa que você foi chamado para curar as pessoas, porque Deus continuamente respalda a sua oração quando você ora por cura. Amém, amados? Lá em Efésios capítulo 4, fala dos ministérios principais da igreja. Paulo diz, há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança. A esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um foi dado a graça, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer, subiu, senão como também desceu às portas mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu, escute,
a uns apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas, a outros como pastores e mestres, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a obra do serviço, para a realização do serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, segundo a medida da estatura e da plenitude de Cristo. Os ministérios, os serviços como apóstolo, profeta, mestre, pastor, evangelista, significa que Deus estabeleceu dons para o exercício dessas funções para produzir edificação. Qual é o modelo perfeito? É o próprio Deus através do seu Filho. Deus é o modelo perfeito através de seu Filho. Deus quer que reflitamos, que podamos refletir o caráter de Cristo. Por isso ele diz, segundo a medida da estatura da plenitude de Cristo. É por isso que Deus estabelece os ministérios, estabelece as funções, e para o desenvolvimento dessas funções, Deus deu dons aos homens, para que através dos seus dons possamos produzir a edificação deste corpo chamada igreja. Por isso você e eu, por isso eu estou insistindo, amados, escute, eu estou insistindo em ensinar a igreja a discernir o corpo de Cristo. Se nós não queremos congregar, como vamos fazer parte destas funções? Como vamos desenvolver nossos dons dentro deste corpo? Lembre-se, Deus deu dons aos homens. Lembre-se da parábola dos talentos. Lembre-se das palavras dos talentos. A um deu 5, a outro deu 2, e cada um desses 2 multiplicaram. O de 5 multiplicou para 10, o de 2 multiplicou para 4, mas teve um que teve medo e escondeu o seu dom. Não podemos ser comparados com esse homem que foi totalmente nécio, imprudente, improdutivo, teve falta de temor, ele teve medo, mas não teve temor. Porque quando nós temos temor, nós absorvemos o dom de Deus na nossa vida e enfrentamos pela fé o desenvolvimento desse dom através do nosso serviço no corpo de Cristo. Servimos a Deus no corpo de Cristo. Por temor, não por medo. Por medo você esconde, mas por temor a Deus você serve. E o seu serviço é recompensado. Quantos estão me entendendo nesta manhã? Então, quando esse texto está falando de ministérios, está falando de pessoas que foram levantadas por Deus para aperfeiçoar, para edificar a igreja, levando a igreja a conhecer plenamente Jesus, não somente como Salvador, mas como o Senhor. É diferente, queridos. É por isso que na igreja nós temos o processo da visão, que é conhecer a Deus para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Para que nós possamos conhecer a Cristo plenamente. E possamos ser a expressão de Cristo em nossa própria vida. E levar outros ao ensino desta plenitude que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que você possa ter o entendimento nesta manhã desta palavra, dos ministérios. E até o final desta lição, nós vamos estar falando especificamente
do ministério apostólico, do ministério profético, do ministério da evangelização, do ministério pastoral e do ministério de ensino. Vamos estar falando especificamente, e um desses ministérios você está inserido. Não tem como fugir. Todos os que foram chamados, que receberam a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, estão inseridos num desses ministérios. E você vai estar descobrindo, pela graça de Deus, qual é o seu talento, qual é o seu ministério. Amém? Aleluia. Vamos orar e vamos terminar nosso tempo de oração. Pai, em nome de Jesus, eu libero esta palavra sobre cada um dos meus irmãos. Que tenham a convicção e o conhecimento de suas funções, de como deve funcionar no corpo de Cristo. E que à medida que vamos dando, Senhor, este estudo, cada um possa já ir se identificando com um desses ministérios em sua vida. E que o Senhor nos abençoe. Abençoa, Pai, este dia, o seu trabalho, o seu negócio, aquele que tem para comprar, aquele que tem para vender, aquele que tem para negociar, aquele que tem para receber, aquele que tem para pagar. Tenha toda a abastança do Senhor e a graça e a sabedoria do Senhor para ser próspero neste dia. Pai, nós abençoamos o culto desta noite. Abençoamos cada pessoa que já se inscreveu, cada pessoa, Senhor Deus, que já teve esta revelação do congregar-se. Pai, que nesta noite, esta igreja possa estar plenamente completa, cheia de pessoas sedentas por mais de Ti. E certamente serão saciados, porque a Tua palavra vem para saciar a fome e a sede daqueles que verdadeiramente buscam a Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Deus abençoe você nesse dia. Aguardo você hoje à noite em Osana Culto Sobrenatural. Amém? Até lá.